E agora vamos fazer contato com a doutora Fernanda Miniti. Na semana passada, nós estávamos abordando exatamente temas relativos à aposentadoria e falávamos um pouco sobre a mudança, né? Mudança do calendário, toda mudança de ano, há um acréscimo, pelo menos nos próximos anos, do período em que a pessoa pode se aposentar. Doutora Fernanda Miniti, muito obrigado por participar do nosso programa, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia, Roberto. Mais uma terça-feira aqui para as orientações sobre o INSS. Como todo mundo sabe, todo ano mudam as regras de aposentadoria e vão se aumentando as regras. Então, o que nós ficamos de conversar hoje seriam quais são as principais mudanças para o ano de 2022 que refletem na aposentadoria. Então, vamos lá. Como eu já disse algumas vezes, são 5 regras de transição para a pessoa se aposentar no momento atual. Tá. Porém, dessas 5 regras, 3 mudam a cada ano. Elas sofrem alterações. Quais regras? Então, são 5, 2 permanecem da mesma forma, então eu vou me atentar aqui às 3 que mudam todo ano. Primeira mudança para o ano de 2022, idade. Aposentadoria por idade para a mulher no ano passado era 61 anos de idade. Em 2022 aumenta 6 meses. Então, a mulher para se aposentar em 2022 ela precisa ter 61 anos e 6 meses de idade. Essa é uma regra de transição e a primeira mudança que acontece aqui perdura por 2022 inteiro. O ano que vem vai para 62, mas esse ano, mulheres que querem se aposentar na modalidade aposentadoria por idade precisam ter 61 anos de idade e 6 meses. Essa é uma. Outra regra que se modifica também com a virada do ano, porque essas modificações elas acontecem no dia 1º de janeiro de cada ano. Tá? É a regra dos pontos. O ano passado, os pontos necessários para se utilizar a regra eram para 88 e 98. 88 para as mulheres e 98 para os homens. Esse ano se acresce mais um ponto, então em 2022, na regra de pontos, o que está valendo são 89 pontos para as mulheres e 99 pontos para os homens. A pontuação para a pessoa adquirir, entrar nessa regra dos pontos, como que funciona? Soma a idade dela mais o tempo dela de contribuição. Lembrando que precisa ter pelo menos 30 anos de contribuição a mulher e 35 o homem. Não basta só chegar nos pontos, chegar em 89 e 99, por exemplo, tendo uma idade maior e um tempo de contribuição menor. Tem que ter pelo menos os 30 anos a mulher e o homem os 35. Somando isso mais a idade, se atingir 89 pontos a mulher esse ano e 99 pontos o homem, pode pedir a aposentadoria através da regra do sistema de pontos. Então essa é a segunda alteração, que aumentou um ponto, 89 e 99 pontos para a aposentadoria. A outra terceira regra que modifica foi a regra de transição tempo de contribuição mais idade mínima. Nessa regra, tinha um tempo e a idade. O tempo permanece o mesmo, que mulheres 30 anos de tempo de contribuição e o homem 35. Mas a idade também se altera a cada ano. Acrescenta 6 meses. O ano passado era 57 anos para a mulher e o homem 62 anos de idade. Esse ano aumentou 6 meses, então em 2022, para a regra de transição idade mais tempo de contribuição, a mulher precisa ter 57 anos e 6 meses de idade, mais 30 de contribuição, e o homem 62 anos e 6 meses de idade, mais 35 anos de contribuição. Essas foram as 3 regras das regras de transição, das 5 regras que se modificam, que vão alterando
com a virada do ano, sempre no dia 1º de janeiro. Doutora Fernanda. Permanecem as outras duas regras, que é o pedágio de 50% e o pedágio de 100%, mas elas não sofrem alteração com a mudança do ano. Então, essas são as principais alterações que a pessoa precisa saber, que vai vigorar durante o ano inteiro. Tá. Esse último exemplo que a senhora nos deu, eu fiquei em dúvida, ou seja, ele não se confunde, então, da idade para os homens, né? 62 anos mais 35 anos aí de contribuição. Esse último exemplo, então ele não se confunde com a regra de pontuação, são situações distintas, é isso? Isso, são modalidades, formas de a pessoa obter a aposentadoria. São 5 formas, que são 5 regras de transição. Então, não se confunde, como disse bem. Uma é o sistema de pontos. Se a pessoa atingir a pontuação, por exemplo, o homem atingir 99 pontos, ele vai poder solicitar a aposentadoria. É que para ele atingir esses 99 pontos, ele precisa ter, você vai somar a idade e o tempo. Só que esse tempo de contribuição tem que ser no mínimo 35. Por exemplo, ele não pode ter 34 anos de contribuição e ter mais idade, que vai chegar também nos 99 pontos. Ele não basta só atingir a pontuação necessária, tem que atingir a pontuação necessária com o mínimo do tempo de contribuição, 35 para o homem e 30 para a mulher. Porque pode atingir, se a pessoa tiver uma maior idade, menos tempo, chegar na mesma pontuação. Mas aí não se encaixa. Então, isso é um requisito para solicitar a aposentadoria. É uma regra. Sistema de pontos que tem a forma própria dela. A outra regra é a regra tempo de contribuição mais idade mínima, que também são requisitos para a pessoa pedir aposentadoria. Que esse ano, 57 anos e meio para a mulher de idade e o homem 62 anos e meio e 6 meses de idade para solicitar. E o tempo de contribuição 30 para a mulher e 35 para o homem. Isso acontece por conta daquilo que nós já conversamos, que deixou de existir a aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela em que o homem se aposentava, precisava ter 35 e a mulher 30 anos. Então, como deixou de existir, trouxeram-se algumas regras para quem estava em vias de se aposentar. Por isso que aqui a gente está vendo 30 anos, 35 anos do tempo de contribuição. Lá na frente não vão mais existir essas regras. Aí só vai se aposentar por idade. Mulher 62 no futuro, a partir do ano que vem, e homem 65. Mas, por enquanto, ainda tem essas possibilidades de se encaixar em alguma das regras de transição. Mas são regras diferentes, tanto na forma de obter o benefício, quanto na forma de cálculo do benefício. Perfeito, perfeito. Bom, então, reforçando, né, quer dizer, a pessoa que está prestes a se aposentar também não precisa fazer todas essas escolhas, ou seja, procurando um profissional atento, né, e competente dessa área, esse profissional pode fazer essas indicações, né, doutora Fernanda? Sim, quando se faz o cálculo, se faz um comparativo de todas as regras, com o dia, mês e o ano que a pessoa vai se aposentar e com os valores, para a própria pessoa ter ciência, ela ter conhecimento de qual é a primeira aposentadoria que vai chegar para ela e qual o valor. Às vezes a primeira aposentadoria não é a que vai ser mais interessante para ela, vai trazer um melhor benefício financeiro. Então, se faz o cálculo não de apenas uma única regra, mas assim um comparativo geral de todas as regras para a pessoa saber, para o segurado saber e se orientar o que é melhor para ele, o que vai chegar primeiro e qual seria o maior valor do benefício. Poder escolher ali aquilo que fica mais legal no quadro dele. Então, nunca se analisa apenas uma única regra. A pessoa pode até se encaixar, às vezes a pessoa pode se encaixar numa regra esse ano, mas um exemplo, às vezes o ano que vem ela vai ter vai se encaixa em outra modalidade que o benefício é bem maior. Então não tem por que ela receber logo de cara, precisa fazer essa simulação e verificar o que de fato é melhor para ela. Ou seja, às vezes vale a pena esperar um pouquinho, né, doutora Fernanda?
Claro, sim, mas aí isso é caso a caso. Às vezes vale a pena esperar e às vezes pode ser que não tenha necessidade de esperar. Também uma outra coisa que dá para verificar é a contribuição da pessoa. Se a pessoa, por exemplo, está contribuindo por um valor, ela pode diminuir o valor da contribuição se ela for receber, um exemplo, se ela for receber só um salário mínimo, a pessoa recebeu, pagou a vida inteira por um salário mínimo e ela quer receber um salário mínimo, ela não quer aumentar, e essa pessoa vai se aposentar por idade. Se ela estiver pagando uma alíquota de 11%, ela só tem direito à aposentadoria por idade. Se ela tiver que pagar 20%, ela tem direito a todas as modalidades de aposentadoria. Às vezes a pessoa está pagando 20% sobre o salário mínimo, mas ela vai se aposentar por idade, porque ela não preenche os outros requisitos e ela não quer aumentar o valor. Então ela pode diminuir para 11%. Porque esse dinheiro ela estaria perdendo, já que ela não vai utilizar outra modalidade de aposentadoria. Perfeito. Então tem vários reflexos, várias nuances que dá para ser abordada quando se fala em aposentadoria. Aqui eu dei um exemplo simples de a pessoa estar pagando algo que ela não precisaria estar pagando, porque ela está, em tese, perdendo esse dinheiro. Mas também tem a contrapartida de a pessoa poder aumentar o valor, fazer um planejamento para poder receber uma aposentadoria melhor. Doutora Fernanda é uma fonte inesgotável de conhecimento nessa área. E eu só tenho a agradecer mais uma vez, viu, por sua participação e contribuição. Semana que vem tem mais, certamente, muito mais para a gente discutir aqui no nosso Farol. Muito obrigado, doutora Fernanda. Ótima sequência de semana para a senhora. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço para todo mundo fique com Deus. Excelente dia. Obrigado, amém. Assim seja para todos nós.